Agora, esse meu filme é um filme dos Estados Unidos, um filme de estúdio feito para TV. É o Hemingway e Gellhorn, também conhecido como Hemingway e Martha. Foi feito em 2012. É dirigido pelo Philip Kaufman. Se vocês não estão ligando o nome à pessoa, ele dirigiu Contos Proibidos de Marquês de Sade e Henry June, que fala sobre o encontro do escritor americano Henry Miller com a escritora francesa Anaïs Nin. E também dirigiu A Insustentável Leveza do Ser, que é uma adaptação de um livro do Milan Kundera, né? Que inclusive faleceu nesse ano, né, Fernando? Exato. Então, isso é importante porque o Philip Kaufman tem esse entrosamento, né, com a literatura e esse cuidado para levar a literatura e essa vontade para levar a literatura para o cinema. Uhum. E ele disse que reescreveu todo o roteiro desse filme quando ele foi contratado. E me parece que ele não está acreditado corretamente como roteirista. Bom, esse é um filme que foi feito para a HBO, custou só 7 milhões de dólares, tem 2 horas e 35 minutos. Isso é importante porque ele conta a vida do Ernest Hemingway com a Martha Gellhorn desde antes deles se casarem, né? Quando eles se conheceram, acho que 3 ou 4 anos antes de se casarem. Até eles se casaram em 1940, de 40 a 45 eles ficaram casados. Então acho que cobre 7 anos da vida dos dois. E eles não viveram em um lugar só, né? Eles viveram nos Estados Unidos, viveram em Cuba, foram para a China. A primeira parte do filme é toda na Espanha, né? Ela foi para a Finlândia, depois eles vão para o desembarque na Normandia. Então, assim, é uma vida, né? É uma história que ficaria caro, né? Se viajasse para todos esses lugares, mas eles não saíram dos estúdios nos Estados Unidos. Então tem muito fundo verde, muita coisa ruim tecnicamente no filme, mas a gente tem que ignorar e embarcar na história porque a história é muito boa e sobre pessoas muito importantes, né? Relevantes para nossa história. Spying, Gellhorn? No, You're supposed to be a war correspondent. I can't write. I'm trying and I can't get anything. There's nothing to writing, Gellhorn. All you do is sit down at your typewriter and bleed. O filme começa com a Martha Gellhorn entrando num bar com a mãe dela e o irmão. Isso é muito importante, porque ela foi filha de uma militante sufragista, né? Por isso que ela teve a vida que ela teve, muito em função da mãe dela, embora isso não seja dito no filme. E é onde ela conhece o Hemingway. Ela não sabe, não consegue identificá-lo, mas quando falam quem ele é, aí ela sabe de quem se trata. E nessa primeira parte do filme, ela acaba começando a se relacionar, né, de uma forma como amiga, né, com ele, vai a uma festa que é, na verdade, um encontro político na casa dele, onde ela conhece figuras históricas que são apresentadas para nós, né, o Joris Ivens, que é um documentarista muito importante para a história do cinema e da política. Você pode procurar trabalhos dele no YouTube. E ele é interpretado pelo Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica, né? Mas ele é um ator, né? O Lars, há bastante tempo, mas mais famoso popularmente por ser do Metallica, né? Nós somos apresentados ao John Dos Passos, que quem interpreta é o David Strathairn. O John Dos Passos era um romancista americano, muito importante, muito amigo do Hemingway. Diga-se de passagem, o nome dele é por conta de ele ser descendente de portugueses. E essa escalação do David Strathairn é perfeita, porque ele é muito doce, ele tem uma interpretação muito, muito suave, né? Uhum. E é muito oposta ao Hemingway, Exato. que é interpretado pelo Clive Owen, né? Então ele traz toda aquela exuberância máscula, né, para o personagem dele. Ele é uma pessoa muito intempestiva, né, nas suas posições, e ele não combina com o John Dos Passos, né? Um deveria equilibrar o outro, né? Só que mostra, nesse filme, mostra inclusive como é que eles terminaram a amizade, né? De uma forma que é bastante impactante, assim, e parece que foi bastante real, pelo que eu li. Tem também o Robert Capa, um fotógrafo de guerra bastante
também muito importante historicamente, que acompanhou muito o Joris Ivens e participou de muitos dos documentários dele. E tem o Paco Zarra. Fernando, você conhece o Paco Zarra? Não sei quem é. O Paco Zarra não existe. Ele é um nome fictício, né? Mas o personagem era real, era o José Robles. Mas por alguma razão, ele não pôde ser caracterizado com o nome dele mesmo. Então ele virou o Paco Zarra e quem o interpreta é o Rodrigo Santoro. José Robles era um escritor e acadêmico espanhol que se exilou nos Estados Unidos. E pelo que eu li, o destino que o Paco Zarra tem no filme é de fato o que aconteceu com o José Robles na vida real. Então a Martha Gellhorn, que eu não disse quem interpreta, né, a Nicole Kidman, belamente, assim, muito bem interpretado, ela solta a voz nesse filme. Ela conhece todas essas pessoas e fica muito empolgada com elas, porque elas estão indo para cobrir a Guerra Civil Espanhola. Elas vão fazer um documentário, A Terra Espanhola, que também está disponível no YouTube. E ela não vai com esse pessoal, né? Ela vai depois porque o sonho dela é ser uma correspondente de guerra. Então, o filme, basicamente, na primeira parte, que é toda mostrando a Guerra Civil Espanhola, o filme mostra o início da carreira da Martha Gellhorn e como que essa carreira foi influenciada pelo Ernest Hemingway, né? Tudo é contado sob o ponto de vista da Martha Gellhorn, ela começa dando uma entrevista, ela já está bem idosa, a caracterização da Nicole Kidman é primorosa, talvez seja uma das melhores coisas do filme, né, esteticamente falando. E ela contando. Agora, se essa entrevista aconteceu de fato, eu não sei. Ou se o roteiro foi feito com amarrações, né, de várias entrevistas que ela deu na vida. Mas ela conta as influências que o Ernest, como ele foi importante para a carreira dela inicialmente, e também como ele cobrou isso mais tarde dela. Ele fala que ele fez a carreira dela, né, de uma forma bastante arrogante, né, e terrível. E aí, nesse primeiro momento, mostra as dificuldades dela, né, em escrever sobre os horrores da guerra, ao contrário da cena em que mostra o Hemingway escrevendo, assim, de uma forma muito fluida, como se ele estivesse respirando, né. Daquele jeito que a gente conhece, né, que foi tão retratado, né, tão contado, né, ele escrevendo de pé e jogando as folhas, né, pelo ar, assim. É muito bonito, mostra a vida maluca que os dois tiveram, né? Ela cobrindo guerras, ele roubando trabalhos dela. E a Gellhorn tem uma camada a mais, né? Ela é uma mulher que nasceu em 1908. Então, vocês imaginem o que é uma pessoa, né, que nasceu naquele período histórico, ter optado por ser uma correspondente de guerra. Ela não conseguia sequer entrar nos navios direito, né? Não conseguia contratos, assim, muito facilmente. Então, parece que ela estava sempre um pouco clandestina. Então, eu acho muito interessante. O filme tem problemas de fato. Eu até falei com você, né, Fernando, que me incomoda muito no começo, como aquelas transições de cores são coisas muito rápidas, né, incomodam demais, saem de um preto e branco para uma cor super saturada. E ele insiste no preto e branco para mostrar que aquilo era real, aquilo estava num documentário, ou tem fotos que mostram aquela cena. Eu acho que é tratar o espectador um pouco de uma forma meio infantilizada, né? Fica âmbar, né? Às vezes eles utilizam uma cor âmbar, assim, amarelada, né? Achei interessante que eles diversas vezes utilizam imagens reais de documentários, imagens reais mesmo, em preto e branco, e fundem com os atores. Às vezes tem um bom resultado, às vezes fica a desejar. Mas é interessante esse trabalho que eles fizeram. É muito, muito. O filme mostra a vida dos dois, né? Desses dois gigantes, ele da literatura, ela do jornalismo de guerra. Ela cobriu todas as guerras que ocorreram enquanto ela estava viva, né? Só que ela morreu aos 89 anos e o Ernest Hemingway morreu na década de 60 aos 61 anos, né? Ele poderia ter ficado um pouco mais, né? E assim,
Curiosamente, ela também teve um fim trágico, ela se suicidou também. E, assim, são essas ironias da vida, né? Uma escritora que ficou quase cega porque ela passou por uma cirurgia mal sucedida de catarata. E ela não aguentou isso, ela já estava doente também, aí ela resolveu se despedir, né? Mas eu não conheço tanto sobre a carreira dela. Tem um texto bem interessante sobre a Bahia, sobre uns assassinatos que aconteceram com crianças na Bahia. Ela era muito ligada à questão infantil. Então é isso. Assistam o filme. Ele tem essas questões técnicas, mas ignorem porque, no meu entender, é o melhor trabalho que existe sobre essas duas figuras tão relevantes para a literatura e para o jornalismo. E que deve estar na plataforma da HBO ainda.